Olá galera, bom dia! Acabei de acordar, nossa, eu descansei um pouquinho porque esse dia eu andei pra caramba para poder conseguir fazer a venda dos DVD, para manter os compromissos, manter os trabalhos e trazer o desenvolvimento em questão do Dia das Crianças, dia 12 de outubro também, né, manter as contas em questão do que eu faço para poder... Voltando, deu uma interferência, sempre assim, né, só Deus na causa. Bem galera, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Vinícius, sou conhecido no livro de literatura escrito por José Mauro de Vasconcelos como Zezé, o menino que mais apanha e que mais apronta. Galera, eu estou muito feliz hoje, graças a Deus as empresas, tanto de Niterói e de São Gonçalo, tem promessas, né, de brinquedos para poder estar recolhendo agora, para no dia 12 poder estar fazendo esse trabalho aqui com as crianças da comunidade da Miguel Pinto, do Coió e da região do Lindo Parque. Mas ontem, eu indo para fazer os trabalhos lá no Barro Vermelho, né, lá em Niterói, me pega, né, na próxima Barro Vermelho, me para dois carros, um de um outro lado e outro do lado com uma placa de Belo Horizonte. O meu pai, o Milton, que era o Raul da novela do Meu Pé de Laranja Lima, ele era morador de Minas e tem famílias em Minas. Como eu te falei, se duvidar, o livro O Meu Pé de Laranja Lima nem foi escrito por José Mauro de Vasconcelos, deve ter ser escrito pelo Raul. Aí, com devido às mortes, né, os autores fizeram essa novela, que foi adaptada por Ivani Ribeiro, aonde os autores entraram no meu livro, que foi feito na década de 80. Bem, segundo as minhas informações, porque como fizeram tanta covardia naquela época, então eu respondo por mim questão do que eu vivenciei naquela época. Mas o mais engraçado disso tudo é que eu fico vendo aí essas redes sociais, as pessoas sendo pisoteadas porque tá criando livros, né? E muitas cenas de homofobia em questão esses governos, essas coisas todas. E tu vê que não foi comigo, porque na época que tiraram a autoria do meu livro, tiraram porque eu tinha uma opção diferente. Porque quando ontem, deixa eu dar parecer aqui, eu estava no colégio, e estava conversando com a professora, ela estava me perguntando sobre o livro. Aí eu comecei a conversar, né, falar o que eu vivencio hoje na família, porque antigamente a família me batia, hoje ela tenta me matar, por causa da revelação que eu faço em questão do que esse livro, O Meu Pé de Laranja Lima, não mostrou para vocês. Porque o Pé de Laranja Lima era o próprio José Mauro de Vasconcelos. E eu contando para a professora, né, eu falei, ela pegou, minha filha, eu me lembrei da Ivani Ribeiro, né, quando eu contava da flor, em questão do que eu comentava para ela que você vê no filme. Os olhos dela, assim, lá que já começou a ficar cheio de lágrimas, né? Eu fiquei feliz de saber que tem pessoas que ainda acreditam, que não precisa falar duas vezes que eu sou o Zezé. É só olhar para mim e vocês vão ver, porque só quem pode responder esse livro sou eu. E ontem, chegando lá conversando com outro professor, né, e falando com ele, falei para ele sobre o livro, falei sobre o Meu Pé de Laranja Lima. Aí eu falei para ele, professor, lembra quando o Pé de Laranja Lima falava assim, Zezé, ouve meu coração. Era o peito do José Mauro de Vasconcelos que eu ouvia. Zezé, senta no meu cavalinho. Era no colo dele que eu sentava. Naquela época eu tinha 5 para 6 anos. Eu era uma criança, né, ainda conhecendo o mundo, mas devido à ambição e à ganância da família, que criaram todas essas percussões em questão do que eu vivenciei naquela época, que vocês no livro não conheceram. E o mais engraçado, que eu tive buscando no site, que logo que eu descobri sobre o livro, eu entrei no site, fui pesquisar sobre José Mauro de Vasconcelos, porque eu liguei para a Rede Globo, liguei para a Record, liguei para a Rede TV, ninguém deu importância, todos riram de mim, acharam que era coisa da minha cabeça, que eu era maluco, que eu era muito novo, porque esse livro foi feito há muitos anos atrás. Eu falei, claro, rapaz, foi feita uma matéria no Leão Lobo de muitos jovens que perderam sua autoria do livro, que foi ocasionada em mesma coisa que eu vivenciei. Só que na época eles tiraram a autoria do meu livro porque eu era gay. Aí o medo das pessoas disso, as crianças, incentivar outras crianças, tiraram o meu direito autorais. Aí eu falei nos meus últimos programas, lá no meu pé de cidreira, no meu canal do YouTube, lá você tem todos os vídeos que eu vivenciei de lá pra cá em questão do constrangimento dos problemas que eu sofri psicologicamente, devido à ação da família em questão de terem me vendido para poder ganhar dinheiro acima das minhas custas, para poder viver bem e dar benefício aos seus filhos, porque eu tenho 2 filhos. Essa mulher que se diz ser minha mãe, que eu acredito que não seja minha mãe, que já chamou pessoas para me agredir publicamente, entre outras coisas que eu falei no outro vídeo, se vocês pesquisarem lá você vai ver, nem sequer procuro meus filhos. Meus filhos moram na Taquara, ela tem um apartamento em Vargem Pequena, deu umas casas para as filhas dela, que é a Karine e Renata, e vivem e sempre ajudaram as filhas dela. Eu nunca tive nada dessa mulher, nada. Até o meu registro, do que eu sou registrado,
né, nos meus documentos, eu não levo o nome do Milton, que no caso eu considerava como pai, porque o acidente que você via naquela época não foi com José Mauro de Vasconcelos, foi com o Raul. Era ele que eu considerava como pai, era ele que eu tinha como amigo. O José Mauro de Vasconcelos era o meu amiguinho, onde eu tinha os encontros escondidos, onde eu revelava todos o que acontecia dentro da família, e eu falava com ele num lugar chamado Estrada dos Teixeiros, Jacarepaguá, na Taquara, no Rio de Janeiro, quando era roça. Morei também, como eu nunca sabia sobre o paradeiro da minha mãe, da minha avó, porque eu fui criado com meus avós, que era o seu Paulo e a dona Estefânia, que é o Benedito Ribeiro, e a dona Petronilha, mas ela não gosta de ser chamada esse nome, já está uma senhora bem de idade, todos a chamam de Abigail. Então eu considerava ele como os pais, porque a minha educação veio deles, né? Porque minha família só sabia bater devido ao constrangimento que sentia em questão da minha opção, por eu ser uma pessoa diferente da família. E eles não aceitavam. Para você ter ideia, você vê muito maus tratos em questão do que eu sofria com a Jandira. Mas Godoy, logo depois que descobriu sobre a minha opção, minha filha, ela colocava era pimenta no meu ânus, fazia tanta covardia comigo. Olha como é que está o mundo de hoje. Aí eu fico tentando entender, né, essas coisas todinhas que acontecem no mundo de hoje. Aí o que acontece? Tiraram todos os meus direitos autorais. Aí eu falei, tudo bem, se tiraram os meus direitos autorais porque eu era gay, por que os autores abusaram do meu corpo quando eu tinha 5 para 6 anos dentro do quarto escuro? Aonde usou uma entidade chamada Exumaré, que eu só fui saber que era Exumaré por causa de um clipe da Clara Nunes, aonde fala sobre essa entidade. Eu fui pesquisar na internet como era feito o pacto em questão a essa entidade, e foi semelhante ao que eu vivenciei. Que eu até peguei algumas fotos, alguns comentários no site para poder anexar junto com o que eu tenho. Então assim, então os carros continuam me seguindo. Cara, eu vou dizer pra vocês, eu não tenho medo. E da próxima vez que eu ver, tá, carro me seguindo, eu vou filmar, tá? Eu vou filmar. Porque a gente só vê os discos voadores, não vê os ETs que estão dentro, porque são covardes, tá? Outro dia, alguns tempos atrás, logo que eu soube do livro, né, que eu fiquei falando sobre aqueles comentários, aí botaram um vídeo, né, de preto velho, né, zombando com o meu apelido, que lá nos Teixeira eu tenho um apelido como Paco, né, Paco é um apelido que eu tenho devido a gostar do Jiraya. Então o seu Orcílio, que era o pai da Arlete, ele me apelidou com esse apelido que na época eu não gostava, que depois eu acabei me apaixonando por esse apelido. E lá eu indo para Zé Garoto, né, próximo a uma instituição que tem espírita, que é vinculada a uma outra instituição, estava uma pichação com um triângulo invertido e uma bola, que é o sol, né, representado por essa instituição. E escrito, Paca, isso não me ofende, mesmo porque eu sou gay. Mulher pra mim é do nariz pra cima, o resto Deus pra quem gosta. Aí eu fiquei vendo aquela pichação lá na parede, eu fiquei só olhando pra cara das pessoas. Quando eu peguei e falei assim, pô, da próxima vez que eu passar lá, eu vou tirar foto do lado ainda e vou postar para todo mundo ver no Face e no canal do YouTube. Quando eu cheguei lá, a pichação não estava mais, estava escrito Paca, né? Não estava mais. E um outro rapaz bem alto estava do outro lado da rua me observando, vendo qual seria a minha atitude. Não dei importância, mesmo porque eu não fugia de homem, eu fugia de lobisomem, saci pererê. Homem eu levava pro mato para pegar passarinho, fazia cantar até não querer mais. Escolheria eu prendia, as rolinhas eu comia. Eu não correspondo pela geração de hoje, que a educação é diferente. Mas a nossa, ou aprendia apanhando ou aprendia de castigo, mas tinha que aprender. Então, graças a Deus, eu estou tendo o apoio das pessoas da escola, dos amigos, e isso para mim é muito importante, levantou mais a minha autoestima, estou muito melhor em questão do que eu vivenciei na minha depressão. Não vou deixar a depressão bater de novo, porque não existe maior recompensa do que um sorriso e um olhar de uma criança, que para mim esse é um dos maiores pagamentos, mesmo porque eu não dependi desse livro para chegar até aqui. Eu vivia falando no livro que eu ia atravessar o mar, porque eu sempre sonhava flutuando sobre o mar. Olha onde eu estou, morando vim morar em Niterói e hoje moro em São Gonçalo. E fora as coisas que eu ainda tenho para comentar em questão daquele passado, antes dessa revelação da minha vida para cá, para essa região. Já estou aqui há 9 anos, trabalho com todo tipo de criança, não tenho problema nenhum com as pessoas daqui. Traficantes me convidam
convida para fazer trabalho com criança, policial tira foto. Por quê? Desde o momento que você mantém o respeito entre as pessoas, você tem o respeito. Mesmo porque eu sou daquela época que cantava rema, rema, remador, vai botar no cobrador. Era pura diversão, indo para os campinhos de futebol, nos ônibus gratuitos. Isso porque os nossos colegas sentavam no lugar do cobrador, a gente cantava essa música para poder zoar o colega. Até o motorista dançava. Hoje, se alguém canta isso, vai todo mundo preso, porque essas pessoas não conhecem em questão de educação e em questão de entretenimento. Mesmo porque na nossa época eu não ia de carro, eu ia de carroça para a escola e muitas das vezes de cavalo. Porque o meu tempo era roça, adorava invadir terreno dos outros para roubar fruta e quando levava tiro era de bala de sal grosso. Vassoura eu pegava no meio do mato. Rezadeira era considerada feiticeira e macumbeira, mas por quê? Era descendente dos índios e descendente dos escravos. Não podia comer manga com leite, que era veneno. Era algo que era imposto para os escravos, para que os escravos não consumissem seus alimentos. E isso foi pegando porque a gente estava indo para a evolução que hoje nós estamos no mundo desenvolvido, nesse mundo globalizado, que nós naquela época ouvíamos muito falar sobre isso que iria acontecer hoje, né? Então as pessoas hoje, tanto da política, do governo, eles estão mais preocupados com a vida dos outros, com a opção dos outros, do que fazer o melhor pelo Brasil. O Brasil está quebrado, o Brasil está caindo, olha quanta gente desempregada, olha quanta gente morrendo inocentemente, olha quanta gente sendo preso, pagando pelos erros desses incompetentes que não aprenderam com a educação de nossos pais. Na nossa época, juntavam um grupo de pessoas para poder pegar um só. Dizer que fugia era o covarde. Covarde é quem juntava um grupo de pessoas porque não tinha capacidade de ir sozinho. Por isso que Dercy Gonçalves mandava todo mundo para aquele lugar. Mexe com a língua dela se ela não tinha a resposta na ponta da língua. Não é à toa que eu copio as mulheres, que até para nascer nós dependemos dela. Porque se eu me vestir de homem, não todos, eu vou ter que me vestir de palhaço, não é? Porque só Deus na causa. Aí quer dizer, Brizola colocou escola para tudo quanto é lugar. Lula, logo que entrou, trouxe emprego, trouxe trabalho, trouxe tudo e não ficou com essa palhaçada que hoje nós estamos vendo, tá? Porque as pessoas estão mais preocupadas. Já entra nas redes sociais para ficar dominando a mente desses jovens, dessas crianças, para poder eles serem agressivos como eles são. Vou te dar um exemplo, 2 exemplos. Lembra a nossa época? Passava aquele desenho, Capitão Planeta. Ele lutava para preservar a natureza, enquanto os mocinhos estavam querendo destruir a natureza e manipulava as pessoas com as suas máquinas, né? Manipulando as mentes das pessoas. É a mesma coisa. Vou te dar o exemplo do Ursinho Carinhosos. O malvado botava as sombras lá e a sombra dominava os jovens, as crianças para fazer maldade. É a mesma coisa. Os nossos desenhos da nossa época, que era interativo e educativo, ele já mostrava isso que nós vencemos hoje. Aí pega essa geração que nós vimos crescer, que nós já estamos indo para a 4ª geração, porque muitas crianças que eu criei, cuidei, já são pais e mães, não sabem o que é isso, que para entender política e para entender religião tem que entender história, já tira todos os livros da mão das crianças para que as crianças não venham ter acesso ao conhecimento. Não é verdade? Aí fica usando as redes sociais para poder manipular a mente desses jovens. Graças a Deus, lá na escola eu tenho sido um exemplo para as pessoas. Inclusive, vou fazer um trabalho voluntário, né, para poder ajeitar aquelas salas lá, organizar as mesas, né, porque eu gostei muito das pessoas, me dei super bem com os professores estão adorando o meu trabalho e isso está me deixando muito feliz. Fiz uma amizade muito legal com os alunos, né, e isso para mim está sendo muito importante. Então, continue seguindo, tá? Porque eu não estou preocupado com o Barbado Veneno. Vou contar aquela historinha da Chapeuzinho Vermelho, né? Pela estrada fora eu vou sozinha, né? E o lobo mau ficar cercando para tentar devorar. Mas acima de tudo nós temos um caçador, que é Jesus Cristo. Porque aonde há luz, as trevas não batem. Fui numa igreja maravilhosa, aqui na igreja, aqui na Pentecostal, aquela dos Reprepré, que o fogo cai, saí de lá alimentado. Deus falou comigo poderosamente através das irmãs. E sábado estarei na consagração, lá visitando a jovem, lá, as irmãs, para poder, se eu não for nesse sábado, irei no outro, né? Porque eu tenho esse compromisso com as crianças, tô naquela correria para poder manter o compromisso. Então, de repente, eu não vou poder ir nesse sábado. Mas estarei indo mais vezes, sair de lá alimentado, que para lutar contra as trevas, nós temos que usar as armas espirituais, né? Que são a palavra de Deus, as orações, que é isso que nos edifica, não é verdade? Então, mais um recadinho para vocês que estão me seguindo, disco voador. ET eu não conheço, tá? Vamos lá. Não tenho medo de vocês. Eu só fico olhando para vocês e fico rindo, ok? Porque a mentira é do diabo e a verdade é de Deus. Inclusive, para poder testificar o livro, eu tenho as surras marcantes. Quando Jandira pegava a minha cabeça e tacava na parede. Não é verdade? Aqui na cabeça. Tem uma parte na novela
que o doutor Ricardo, na hora que vai cuidar da minha ferida, em questão do que eu sofri do acidente com Portuga, ele fala no bar do Caetano que eu tenho uma escoliação, a única coisa que ficou na minha perna foi uma escoliação. Eu tenho essa escoliação, que se olhar, tu vai ver que essa escoliação é antiga, eu até tinha esquecido dessa cicatriz. E tá aqui. E com a descoberta do livro, com a história da novela, com a história do filme, trouxe à tona toda a verdade que estava escondida, porque eu não sabia do livro. Eu só fui saber do livro depois que eu vim morar aqui em São Gonçalo. Aí foi que eu descobri sobre o livro e